aqui o Centro Espírita Alberto Ramos faz a seguinte pergunta. Alberto Ramos é o Centro Espírita lá de Rio de Contas. Gostaríamos de saber qual a diferença entre reunião mediúnica para reunião de desobsessão. Aliás, só uma breve observação. Existem várias perguntas a respeito de mediunidade. Eu acredito que numa única momento, né, que todos vão repetir quase a mesma coisa sobre mediunidade, talvez seria o suficiente para todos. A gente não ficar naquele processo de repetição. Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Depois de momentos muito gratificantes, quando tivemos uma paisagem histórica, geográfica e doutrinária do movimento espírita nesta região, a área número 12, não podemos deixar de enaltecer algumas considerações a esse trabalho maravilhoso e abençoado que vem sendo desenvolvido com muito esforço e já começa a dar frutos savonados. Constitui-nos uma grande surpresa a acompanhar o desenvolvimento do pensamento espírita nas cidades que aqui estiveram muito bem representadas. As naturais deficiências fazem parte de qualquer proposta que somente agora vai adquirindo cidadania. Não nos devemos preocupar muito com a quantidade de pessoas que se hajam convertido ou que se venham converter aos postulados espíritas. O objetivo essencial do nosso trabalho é de qualificar a criatura humana para o seu autoencontro, para a conquista da felicidade. Humanizar o indivíduo, fazer que ele abandone os instintos básicos, aqueles que são atávicos, decorrentes da sua origem primária, para que se torne o indivíduo profundamente razão-amor, para que se transforme em um elemento útil à sociedade, bafijado pelas claridades meridianas da doutrina espírita. Congratulamos-nos, portanto, com a área número 12, porque conhecemos o movimento espírita nesta região faz 28 anos. E há mais de 40 estivemos por primeira vez na cidade de Vitória da Conquista. É-nos, portanto, perfeitamente factível fazer uma avaliação de um movimento que enfrenta dificuldades compreensíveis e arrosta consequências que decorrem da ignorância, das más informações, da desorientação e, sobretudo, dos preconceitos que ainda vigem em nossa sociedade a respeito do espiritismo. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Allan Kardec disse-o com muita propriedade no Livro dos Médiuns, capítulo número 14. Todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. A palavra foi criada por Allan Kardec para poder traduzir aqueles instrumentos que se fazem antenas entre um mundo e outro de vibrações diferentes, tecnicamente, entre desencarnados e encarnados, e por extensão, entre encarnados e encarnados, desencarnados e desencarnados, já que a mediunidade prossegue o seu ministério além das vibrações físicas, quando muitos espíritos são intermediários de mensagens que vêm de esferas muito mais elevadas, como também de regiões muito mais sofredoras. Para poder educar essa faculdade que está em todos os indivíduos, Allan Kardec estrutura uma proposta que está na obra referida, o Livro dos Médiuns,
e a qual ele dá o nome de reuniões sérias. As reuniões sérias são aquelas que extrapolam o pobre limite da curiosidade, dos interesses subalternos, do exibicionismo barato e de tudo quanto denigre o objetivo elevado de um grande ideal. Ele próprio chamava essas reuniões práticas ou experimentais, porque eram as reuniões através das quais podia demonstrar cientificamente a sobrevivência e a comunicabilidade do espírito. À medida que o movimento espírita se foi estruturando nas bases da codificação, surgiu a necessidade imperiosa de apresentar uma proposta de estudos, ainda baseado no pensamento do Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, quando Allan Kardec fala do método, e também em outras obras, particularmente no Livro dos Espíritos, quando ele se refere à educação moral, àquela que extrapola os limites da educação convencional, em agendas, em obras póstumas. E, naturalmente, os estudiosos do Espiritismo chegaram à conclusão de que deveriam dividir a proposta da divulgação espírita em dois grandes grupos doutrinárias, que são as da divulgação, conferências, seminários, workshops, grupos de estudos, e as mediúnicas, que seriam as sessões práticas, porque nessas sessões práticas viessem espíritos sofredores. E Allan Kardec adotou um número expressivo que hoje constitui o céu e o inferno, uma das 5 obras básicas. Então os estudiosos resolveram especificá-las para poder realizar a caridade no seu aspecto mais belo, a caridade moral, a caridade da iluminação, para libertar os desencarnados da ignorância a respeito do seu estado. Essa reunião mediúnica foi mais tarde dividida, ou subdividida, na reunião convencional de atendimento aos sofredores, também chamada de educação da mediunidade, porque a pessoa tem a faculdade, mas é necessário discipliná-la, e somente se pode conseguir pelo estudo da faculdade e pelo exercício da mesma. E mais tarde, observando-se que nessas reuniões mediúnicas chegavam espíritos mais perversos, vingadores, que se complaciam conscientemente na prática do mal, portanto espíritos obsessores, convencionou-se em criar-se uma reunião à parte, que seria mediúnica, mas não mais de desenvolvimento da faculdade, porque somente deveriam estar presentes os médiuns adestrados, que Allan Kardec chama médiuns seguros, aqueles que já têm um equilíbrio nervoso, cujas comunicações estão sob controle, que não se permitem esgares, estertores, gritarias, reações comportamentais, e se transformam em perfeitas antenas de captação do pensamento dos que vêm ao trabalho para a conveniente terapia iluminativa, que passou a ser chamada desobsessão. Daí, a reunião mediúnica é aquela reunião prática na qual se educa a mediunidade, se atende aos espíritos em sofrimentos, se ouvem as instruções dos bons espíritos e também se realiza a atividade curativa de obsessores e de obsidiados. Portanto, a diferença entre uma sessão mediúnica de desenvolvimento e educação convencional e a de desobsessão é que uma trabalha com pessoas ainda inexperientes
e a outra trabalha com pessoas bem equipadas. União Cristã Espírita e Livramento. O animal tem espírito e quando morre, o espírito reencarna. Allan Kardec, na questão 540 de O Livro dos Espíritos, recebeu dos benfeitores espirituais, numa larga resposta, esta frase que atende à questão: tudo progride em a natureza, desde o átomo até o anjo. O anjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o anjo de amanhã. Posteriormente, Leon Denis, discípulo de Allan Kardec, que distribuiu a mensagem da doutrina, divulgando-a através de obras incomparáveis: O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Grande Enigma, Depois da Morte e outros, faz uma síntese da questão em breves palavras. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem. A esse espírito que dorme no mineral, nós chamaremos o princípio aglutinador de moléculas. Equivale dizer que a energia inteligente, na sua primeira fase, é a força de atração molecular que atravessa milhões de milênios e depois se transfere para o reino vegetal, no qual adquire sensibilidade. Hoje, a botânica chamaria de sistema nervoso embrionário, que no animal adquire sensação. Essa sensação desvela-se através do instinto, o instinto da preservação da vida, o instinto da conservação, da nutrição, o instinto da perpetuação da espécie, da agressividade, que respondem pela sua sobrevivência. Então, esse psiquismo é ainda um período mais primário do espírito. No ser humano, ele adquire a percepção da inteligência, da razão, e além das formas físicas, quando ele atinge a angelitude, já ultrapassa o nível da razão, penetrando na área da intuição. Equivale dizer que o espírito vitaliza o mineral, o vegetal, onde ele adquire sensibilidade, o animal, onde ele desenvolve os instintos, o ser humano, onde ele logra a razão, a inteligência, e ao libertar-se da carapaça humana, ele atinge o período da intuição. O psiquismo de um animal será um dia o psiquismo espiritual de um ser humano. Não iríamos dizer que o animal se reencarna, porque o animal não se reencarna. A energia que se encontra no animal passa por vários outros animais, até atingir aqueles animais mais desenvolvidos e naturalmente passar para o estado de humanidade, quando alcança o animal bípede, o animal humano. Porque o ser humano não é criado à margem, é também um animal, somente que com uma estrutura mais especializada, portanto mais sensível. Não obstante, quando atinge a humanidade, não se reencarna mais em aspectos inferiores,
o que seria denominado metempsicose, reencarnar em animais. A reencarnação é um processo incessante de evolução. A obsessão pode trazer loucura? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, tem a oportunidade de dizer que nem toda loucura é loucura, mas um grande número de alienados é de portadores de obsessão. E que nos hospitais psiquiátricos da sua época, como de hoje, muitos aqueles que estão sob uma designação de loucos, mas não são do que médiuns transtornados por fenômenos obsessivos. Também ele acrescentou: nem toda obsessão, no entanto, é apenas obsessão, porque existem muitas psicopatologias que são manifestações de loucura. É possível encontrar um obsidiado que, sem a conveniente assistência, viajará para o transtorno psicótico, para um transtorno mais profundo de esquizofrenia e de loucura. E podemos encontrar muitos obsidiados que são apenas portadores da interferência de espíritos perturbadores e, por sua vez, loucos, que, ademais do processo degenerativo, são também obsidiados. Em outras palavras, os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que supomos, a ponto de que são eles que nos conduzem, conforme eles próprios responderam ao codificador. Daí, uma obsessão não cuidada necessariamente transforma-se em um desequilíbrio de natureza mental. No grupo espírita Lar da Caridade Macaúbas, a distribuição sistemática de água fluidificada após uma reunião doutrinária e de passes não poderia caracterizar um ritual. Se for possível abolir esta prática, como poderemos orientar os espíritas quanto ao uso da água fluidificada, uma vez que muitos têm o hábito de levar vasilhames com água para o centro espírita? O que é muito positivo, porque é a magnetoterapia, fluidoterapia. O que nós deveremos estabelecer é que isso não seja uma condição sine qua non. Se a pessoa sente-se com necessidade de usar a água magnetizada, é perfeitamente válido que tome as providências compatíveis, levando o vasilhame para o lugar apropriado, que é o centro espírita, a fim de a água ser magnetizada, ser fluidificada. Quanto ao término da reunião serem aplicados passes, também é muito válido. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Deveremos evitar cultos formalizados, mas o culto a Deus é inevitável, já que, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, a primeira lei é de adoração. Devemos adorar a Deus, cultuar-lhe a misericórdia e espírito e verdade. O que nós deveríamos evitar é o culto externo, o formalismo. Toda reunião ao terminar tem que ter a aplicação de paz. Tem-se que distribuir água fluidificada. Isso aí, então, já se transforma num ritual, porque se torna um hábito adrede estabelecido e mantido. Daí os espíritas, que não estamos vinculados a fórmulas, podemos poupar-nos de criar hábitos que se enraizem e que no futuro podem ser considerados formalismos, ritualísticas ou expressões materiais do culto externo.